Nessa noite, o nosso tema será autoridade. Autoridade, que dentro da nossa série Honra, né, em que nós estamos aprendendo, falando a respeito de honra, né, que aliás, é um princípio bíblico e um princípio que nós precisamos urgentemente resgatar nas nossas vidas, né? Até porque é um princípio que nos traz recompensa, né? De tantas recompensas que nós esperamos de Deus, nós precisamos entender que a obediência, que só vem através de honra, né, ela gera recompensas para as nossas vidas. Então muitas pessoas ficam buscando estratégias, né, para conseguir coisas de Deus, quando na verdade Deus já deu os princípios pelos quais nós recebemos de Deus. E o princípio que nós estamos trabalhando é a honra. Quando nós vivemos o princípio da honra, nós somos recompensados por Deus, né? É o que nós estamos vendo desde a primeira semana e essa é a terceira semana, quando nós vamos falar a respeito então de autoridade. Bom, mas para a gente poder falar de autoridade, a gente precisa resgatar primeiro aqui, para a gente poder começar a resgatar o significado de honra, né? Porque quando a gente vai falar sobre autoridade, e dentro da nossa cultura moderna, né? Dentro do ambiente que nós estamos vivendo, quando nós começamos a falar de autoridade, já vem logo um bloqueio em nossas vidas. Nós temos muita dificuldade com relação à autoridade, nós temos muita dificuldade, principalmente nós aqui do Ocidente, né? Metade do mundo, né? Todo mundo ocidental tem muito mais dificuldade de lidar com essa questão da autoridade. Eu já vou explicar por quê, que nós temos essa dificuldade maior de lidar com esse conceito de autoridade. Por isso é importante a gente resgatar o significado de honra, para quando a gente for falar de autoridade, a gente tirar esse bloqueio que nós temos com relação ao papel de autoridade, tá? Então vamos lá, o significado de honra, se nós pegarmos no dicionário hoje, nós teremos lá valorizar, enxergar como importante e precioso, né? Valorizar, honrar é valorizar, é enxergar algo ou alguém como importante, como precioso, né? Agora, resgatando o significado de honrar, num dicionário um pouco mais antigo, um pouquinho mais antigo, é uma versão de 1828, é um pouquinho mais antigo. O significado de honrar era assim: reverenciar, respeitar, tratar com deferência e submissão. Não é diferença, tá? É deferência, tá? Tratar com deferência e submissão. E realizar as obrigações relativas a. Realizar as obrigações relativas a. Então, a quem? A quem é uma autoridade sobre as nossas vidas. Então, se a gente pegar aqui o significado nessa versão do dicionário um pouquinho mais antiga, como eu disse, de 1828, a gente vê o peso, né? O peso da palavra honrar. Se já é valioso, né, no dicionário mais atual, como eu já tinha dito, valorizar, enxergar como importante e precioso, né? Aqui a gente já tem bastante peso, bastante conceito, mas nessa versão um pouco mais antiga, ela traz assim bem mais pesado, né? Não no mau sentido, no bom sentido, mas traz uma forma bem mais pesada, né? Reverenciar, respeitar, tratar com deferência e submissão e realizar as obrigações relativas a. É interessante esse termo obrigações, né? Porque quando a gente for falar, quando a gente for ver aqui sobre autoridade, a gente vai ver que não é de livre e espontânea vontade. A gente vai ver que se trata de ordenança mesmo, né? Ou seja, obrigação, né? O problema é que nós criamos um conceito que toda obrigação é ruim. Tudo que é obrigado é ruim, quando na verdade não é assim, né? Nem todas as nossas obrigações nós temos que enxergar como coisas ruins, pelo contrário, existem muitas obrigações que são responsabilidades que nós assumimos. Mas esse também é um problema do mundo e da pessoa ocidental, tá?
novamente, eu já tô dizendo que eu vou explicar um pouco melhor isso. Nós ocidentais, nós pessoas, seres humanos ocidentais, nós temos um sério problema com relação a isso, com relação a obrigações. Nós queremos ser muito livres, né? Não que a gente não deva ser livre, mas o conceito de liberdade que nós temos, ele é um pouco equivocado. Né? Esse conceito de liberdade que nós temos, ele é um pouco equivocado. E nós do Ocidente, nós tratamos muito a liberdade com níveis de libertinagem. Eu nunca me esqueço de um professor de história que eu tinha. Ele dizia assim, meu professor de história da 7ª série, ele dizia assim, liberdade sim, libertinagem não. Eu dou liberdade para vocês. Agora, se vocês não souberem usá-la e vocês começarem a transformar a liberdade que eu dou em libertinagem, eu retiro a liberdade de vocês e então nós teremos uma sala de aula mais rígida, mais séria, e aí vocês não vão gostar, mas vai ser o que vocês vão ter. Né? Então eu achava bem interessante essa ideia do meu professor de história. Então ele resumia dizendo assim, liberdade sim, libertinagem não. Então se vocês souberem os limites, vocês terão liberdade. Se vocês não souberem os limites e partirem para a libertinagem, então eu tiro a liberdade e aí a gente vai ser uma sala de aula rígida, dura, né? Eu não vou tolerar liberdades para que a gente não desenvolva novamente a libertinagem. Então o ocidental ele tem essa dificuldade. Basta a gente ver, né, principalmente quando a gente vê vídeos sobre escolas japonesas, já repararam? As crianças japonesas, criancinhas japonesas, eles servem a merenda um para os outros, eles limpam a escola, eles são responsáveis pela limpeza da escola. Então é rígido, né? E você olha para as crianças e não tem peso nenhum. Acontece que elas estão sendo educadas a serem responsáveis, né? Vai fazer isso aqui no Brasil, né? Já vai dizer, já vão começar o mimimi todo aí, né? Falar que as crianças estão sendo escravizadas e tudo mais. Mas lá é natural. Lá é totalmente natural. As crianças estão sendo ensinadas a serem responsáveis com todo o ambiente que elas vivem. E vai entrar também a questão da honra, né? A honra aos professores, que nós já vamos falar também, mas tem todo esse conceito. Então, só essa introdução para falar realmente dessa dificuldade, nós temos, de fato, nós ocidentais, nós temos realmente uma dificuldade maior de entender e praticar esses princípios. Princípio de honra, princípio de autoridade, né? Nós encaramos muita autoridade como se fosse autoritarismo, não que o autoritarismo não exista, existe com certeza, né? Mas nós temos tanto bloqueio que nós acabamos enxergando as coisas de forma errada, tá? Então, vendo aqui como nós revimos aqui o significado de honra nesses dois dicionários que eu passei para vocês, é importante a gente ver então que a submissão à autoridade é um aspecto da verdadeira honra, né? Então, já que nós estamos falando de honra, nós temos que ver que para que nós possamos honrar, né? E lembrando que a gente sempre honra primeiramente a Deus, né? Em Deus em primeiro lugar. Nós honramos primeiramente a Deus e nós entendemos então que a submissão à autoridade, ser submissa à autoridade é um aspecto da verdadeira honra. Mas Deus não é a única autoridade que está sobre as nossas vidas, né? Existem outras autoridades, outros níveis e outras divisões de autoridade sobre a nossa vida. E primeiro eu quero falar sobre essas divisões de autoridade. Antes eu quero ler um texto de Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, aqui Paulo, aos Romanos, no capítulo 13, versículos 1 e 2,
ele está dizendo que todos nós devemos ser sujeitos à autoridade, como a frase que eu disse antes de ler o texto, né? Submissão à autoridade é um aspecto da verdadeira honra, como Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, como ele começa, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Ele vai explicar por quê. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, Paulo está dizendo que as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Elas foram instituídas por Deus. Então não há autoridade que não proceda de Deus, né? Claro que muitos vão pensar e vão dizer também, é impossível que tal autoridade ou tal autoridade proceda de Deus, aquele ser, né? Aquele ser não pode proceder de Deus. Bom, a gente vai ver aqui, já que nós estamos estudando sobre autoridade, que sim, tá? Que sim. Talvez hoje a gente não entenda dessa forma, mas nós precisamos entender que as coisas não são muitas coisas não são compreensíveis no tempo atual. Elas se tornam compreensíveis com o tempo. Eu vou explicar melhor isso daqui a pouco, tá? Então, como eu disse, nós vamos ver a respeito de divisões da autoridade. No Novo Testamento, a Bíblia traz 4 divisões de autoridade delegada, tá? 4 divisões de autoridade delegada. São elas: autoridade civil, autoridade eclesiástica, autoridade familiar e autoridade social, tá? Eu vou explicar, fiquem tranquilos, mas é importante a gente pegar isso daqui. No Novo Testamento, a Bíblia coloca 4 divisões de autoridade: autoridade civil, autoridade eclesiástica, autoridade familiar e autoridade social. E dentro disso existem 3 níveis de autoridade, tá? A autoridade que está acima de nós, a autoridade que está são 3 níveis de autoridade, 3 níveis de honra, tá? 3 níveis que nós precisamos dar honra, conforme a gente estava vendo, inclusive, nas semanas passadas, tá? Então, com relação àqueles que estão acima de nós, é o primeiro nível. O segundo nível é com aqueles que estão no mesmo nível que nós. E o terceiro nível é aqueles que foram confiados à nossa autoridade. Então, pensando aqui eu tenho que honrar as pessoas que estão acima de mim, eu tenho que honrar as pessoas que estão no mesmo nível que eu, e eu preciso honrar as pessoas que Deus colocou sobre a minha autoridade, tá? Então, não vamos dizer se as pessoas estão abaixo de mim, né? Mas as pessoas que Deus colocou sobre a minha autoridade, as pessoas que estão no mesmo nível e as pessoas pelas quais são superiores a mim. Então, nesses 3 níveis, a honra precisa existir. Honra precisa existir. A gente vai lembrar de semana passada mesmo que nós falamos, por exemplo, a respeito do centurião, né? E que ele declarava que honrava as pessoas que estavam acima dele, as pessoas que estavam no mesmo nível dele e as pessoas que estavam abaixo dele, ou seja, as pessoas que estavam sob as ordens dele, lembra? E ele foi recompensado por isso, pela honra que ele tinha em todos os níveis, né? E falando sobre aquelas 4 divisões de autoridade, vamos começar aqui pela autoridade civil, né? Vamos pegar a base bíblica para as 4 divisões de autoridades que eu falei. Autoridade civil primeiro, Romanos capítulo 13, versículos 6 e 7. Romanos 13, versículos 6 e 7. Diz assim: é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, ou seja, as autoridades estão a serviço de Deus. E nós estamos falando de autoridades civis, tá? Não estamos falando de autoridade religiosa, autoridade civil, porque o texto se trata disso, tá? De autoridades governamentais, autoridades civis, tá? Vou repetir o texto, vou começar o texto de novo. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido,
a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, tá? Então, Paulo, ele está deixando claro aqui a questão da honra, né, às autoridades. E aqui nesse texto específico, as autoridades civis, autoridades governamentais, né? E ele está deixando claro que as autoridades são ministros de Deus, ou seja, Deus, eles estão a serviço de Deus, mesmo que eles nem creiam em Deus. Isso é muito importante a gente entender. Que autoridades, elas estão a serviço de Deus, mesmo que elas não creiam em Deus, né? Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês, que é uma história bem antiga, que eu ouço desde pequeno, e eu acho ela muito interessante. Diz a história em que uma mulher, ela ligou numa rádio, e na rádio ela pediu ajuda, ela disse que precisava de ajuda de alimentos, né? Ela estava passando necessidades e ela precisava de ajuda de alimentos. Acontece que o pessoal que trabalhava ali na rádio não acreditava em Deus, e ela disse que tinha certeza que Deus iria abençoá-la, que Deus iria ajudá-la. Como uma forma de desaforo, mandaram alimentos para ela, só que com o seguinte recado: quando vocês entregarem esses alimentos para ela, digam que foi o diabo que mandou. Diga que foi o presente do diabo, foi o diabo que mandou esses alimentos para ela, como uma forma de desaforo. E foram entregar os alimentos para ela. Quando chegaram para entregar os alimentos para ela, ela abriu a porta, recebeu eles mostraram ali os alimentos, e ela ficou muito feliz, muito agradecida, começou a agradecer muito os alimentos que tinham sido enviados, que ela estava recebendo. E eles falaram assim: você não quer saber quem que mandou? Ela disse: não preciso, eu estou feliz por ter recebido os alimentos, para mim não é importante quem mandou, eu estou feliz de ter recebido, mas a gente quer falar quem mandou. Falou: não, mas eu não preciso saber quem mandou, eu fico feliz de ter recebido. Falou: não, mas a gente quer realmente que você saiba quem foi que mandou, tem um recado para você. E ela respondeu assim: meus filhos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu pedi esses alimentos, eu tinha certeza que Deus ia providenciar esses alimentos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, essa historinha, né? Mas para exemplificar uma coisa. Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem algo para ser realizado, ele usa quem ele quiser para fazer. Ele usa absolutamente quem ele quiser para fazer. Ele usa até o diabo, se ele quiser. Até o diabo ele usa. Quem dirá não vai usar pessoas que não creem nele. Ele usa. Ele usa. Eu tenho exemplos aqui para dar, mas eu vou dar um pouco mais para frente. Como eu disse para vocês, eu vou dar uma explanada aqui nas 4 divisões de autoridade, mas é mais para frente, em outras semanas, que nós vamos falar especificamente a respeito de cada uma delas, né? Mas uma coisa importante para a gente entender é o seguinte: honrando as autoridades, nós honramos a Deus. Quando nós honramos as autoridades, nós honramos a Deus, e Ele vai nos honrar. Deixa eu dar 2 exemplos rápidos aqui para você. Daniel e José do Egito. Eram 2 homens totalmente fiéis a Deus, mas eles honraram também as autoridades. José honrou Faraó. Antes de honrar Faraó, ele honrou Potifar, que era a senhor dele. Ele honrava Potifar. Depois ele honrou Faraó, e Deus honrou José. Mesmo Potifar e Faraó sendo 2 caras que não prestavam. Daniel, mesma coisa. Daniel, mesma coisa. Ele foi honrado porque ele sempre honrou as autoridades que estavam sobre ele, né? Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, primeiro que nós falamos aqui é a autoridade civil. E a frase aqui para a gente marcar: honrando as autoridades, nós honramos a Deus, e Ele também nos honrará. Segunda, autoridade social. Autoridade social, gente, você pode colocar aqui qualquer tipo de liderança social. Por exemplo, professores, empregadores, né? Pessoas que empregam outras pessoas, patrão,
famoso patrão, chefe, né? O teu supervisor no trabalho, qualquer pessoa que está acima de você no trabalho, um treinador, né? Pensando aqui em atletas, né? O treinador é uma liderança social e mestres em geral, ou seja, qualquer pessoa de liderança social, né? Eu acho que para a gente poder dar um bom resumão assim, os professores, os patrões, né? Então, liderança social. Vamos ver aqui um pouquinho do que a Bíblia fala. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. 1 Timóteo 6, 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de honra. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. Senhor, nesse caso, é letra minúscula. Nós não estamos falando de Deus, nós estamos falando esse Senhor é a autoridade, tá? Essa autoridade social, seja um professor, seja o patrão, seja quem for, tá? Então, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamadas. Ou seja, se eu digo que eu honro a Deus, mas eu não honro a minha autoridade social, a autoridade que está sobre a minha vida, eu estou difamando a Deus e a palavra de Deus. Porque eu não estou seguindo conforme a palavra de Deus. Né? Então, muitos que dizem assim, rapaz, quem manda em mim é Deus e ninguém mais manda em mim. Quem diz isso já não obedece a Deus. Então nem Deus manda nele. Porque ele não obedece ninguém. Porque se ele obedecesse a Deus, ele obedeceria às autoridades que estão sobre ele. Porque Deus mandou obedecer às autoridades que estão sobre ele, honrar, né? E olha como esse versículo, como Paulo, né, falando para Timóteo, como ele pega forte. Ele diz assim, considerem dignos de toda honra. De toda honra. É muito forte, é muito forte. O próprio Senhor, ou seja, poderíamos trocar esse Senhor aqui por considerem dignos de toda honra a própria autoridade, né, a própria liderança, né, considere digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamadas. Ou seja, aquele que se diz do Senhor, mas não honra a sua liderança, as autoridades que estão sobre ele, ele está difamando o Senhor e está difamando também a palavra do Senhor. Essa foi a segunda divisão de autoridade. Vamos para a terceira, autoridade familiar. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, um texto super conhecido. Efésios 6, versículos 2 e 3, que diz assim: honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Antes da gente ir até para o último, deixa eu já ressaltar uma questão. Vocês vão reparar uma coisa. Em todos os textos que falam sobre honrar a autoridade, ele tem recompensa. Já repararam? Em todos os textos que nós falamos sobre honra à autoridade, seja ela civil, seja ela social, seja ela familiar, como nós acabamos de ler, e também vamos ler eclesiástica, em todas elas a honra está ligada à recompensa. A honra está ligada à recompensa. Muitas pessoas fazem muitas coisas para receberem bênçãos e receberem recompensas de Deus, quando, como eu já disse para vocês, não são estratégias, não são ideias loucas que fazem a gente crescer, que fazem a gente prosperar. São princípios. São os princípios de Deus que nos fazem ser abençoados, sermos recompensados e sermos prósperos, prosperarmos. Amém? E como eu estava falando isso justamente porque nesse texto já fala, né? Foi o primeiro mandamento com promessa, né? Esse foi o primeiro mandamento com promessa, de honrar. Então olha que interessante, né? A recompensa, ela já começa na honra. Olha que interessante, a recompensa ela já começa pela honra. O primeiro mandamento com promessa é o mandamento de honra. É o mandamento que manda honrar. Né? Então, honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra.
Então a recompensa está ligada à honra, que está ligada à ordem, né? A obediência, né? Então Deus deu uma ordem, é importante isso. Nenhum texto que fala sobre honrar está te dando uma sugestão. Nenhum texto que fala sobre honra está te dando uma sugestão. Todos os textos estão dando uma ordem. Todos os textos que falam sobre honra está nos dando uma ordem e não uma sugestão, né? Ó, eu estou te sugerindo que você honre ele, né? Para que você seja... Não, está dizendo honre. É uma ordem, é sempre uma ordem de Deus que a gente honre. E, por fim, a quarta divisão de autoridade, que é a autoridade eclesiástica. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, que diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. É importante a gente também, da mesma forma que eu frisei a primeira texto que a gente leu, que era sobre a autoridade civil, é importante a gente entender que esse texto aqui de 1 Tessalonicenses, aí o ambiente aqui é a igreja, tá? Então ele está falando de autoridade no ambiente eclesiástico, ou seja, no ambiente de igreja, tá? Então quando ele fala aqui, ó, tem em grande apreço os que trabalham entre vocês, está falando das pessoas que trabalham na igreja, tá? A liderança da igreja, tá? Os líderes da igreja, tá? Sejam eles desde bispo, pastores e a liderança local da igreja, tá? Ou seja, as pessoas que trabalham na liderança eclesiástica, tá bom? Vou só repetir o versículo. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros, tá? Então, esse texto é para a gente poder falar da autoridade eclesiástica, né? Dessa quarta divisão de autoridade que a Bíblia fala no Novo Testamento, que é a autoridade eclesiástica. Como eu tinha dito para vocês, a gente vai detalhar melhor, né, essas quatro divisões de autoridade eclesiástica mais para frente, tá bom? Aqui o importante é a gente falar sobre autoridade, e aí era importante a gente entender todos esses níveis, né, e essas divisões de autoridade que a Bíblia cita, tá bom? Então, sem contar que eu poderia citar vários outros versículos de cada uma dessas divisões de autoridade, tanto a familiar, social, eclesiástica, civil, poderia citar vários outros versículos. Mas a gente vai, quando a gente for detalhar melhor cada uma delas, falar sobre cada uma delas, aí a gente vai ter mais base bíblica também, tá bom? E aí a gente pensando nessa questão de autoridade, agora eu vou explicar um pouquinho melhor aquela relação que eu falei para vocês de nós sermos ocidentais e termos um pouco de dificuldade de entender esse conceito. Por quê? Quando a gente fala de como Deus trabalha, a gente tem que lembrar de uma coisa. Nós trabalhamos para o reino de Deus, né? Existe um reino, né? Na Terra existem muitos reinos, né? Mas existe um reino que é o reino de Deus. E é muito importante, eu estou frisando, eu estou repetindo esse um reino, por quê? A gente precisa entender como um reino funciona, né? Como que um reino funciona. Um reino, em primeiro lugar, ele não é uma democracia, né? Um reino não é uma democracia. Um reino, como que ele é constituído? Primeiramente, por sua autoridade máxima, que é o rei, né? A autoridade máxima de um reino é o rei. E no caso nós temos o rei, que é Deus. Deus é o rei. E como que funciona um reino, né? E o que significa, né, até a palavra reino? Não sei se vocês sabem, mas a palavra reino significa vontade, né? Então, quando nós falamos sobre o reino de Deus, nós estamos falando sobre a vontade de Deus. Num reino, a vontade do seu soberano, que é o rei, ela sempre tem que ser obedecida,
né? Se nós pegarmos aí filmes antigos, né, com reis lá, a gente vai reparar muito bem isso. A vontade do rei tem que ser feita, né? A vontade do rei, a vontade da monarquia, né? Ela tem que ser feita, não tem conversa, né? Tem o rei e tem os seus servos. E existe uma cadeia de hierarquia. Existe uma cadeia de hierarquia na monarquia. Tem o rei que está no topo e depois tem toda uma hierarquia. E dentro de um reino, quem tá nesses níveis tem que não tem, como eu disse, num reino não existe democracia, não tem voto. Se obedece se obedece imediatamente à pessoa que está acima de você. É uma cadeia de hierarquia, né? Agora, por que eu disse que a gente tem tanta dificuldade? Porque nós não vivemos um sistema monárquico, né? A gente não vive um sistema de monarquia. Nós vivemos sistemas de democracia. Então, para nós enxergar um sistema de reino, nós aqui do Ocidente, é muito mais difícil. Conseguimos enxergar e nos colocar dentro desse tipo de sistema, vamos dizer assim. No Oriente, isso é mais fácil para eles assimilarem, já que lá ainda existe muito sistema imperialista, né? Então, esse sistema de uma liderança de autoridade é muito mais comum para eles, então é mais fácil deles conseguirem entender e adaptar essa questão da autoridade e da honra. Já os ocidentais, como nós vivemos na grande maioria, se não absoluta, né, ou quase absoluta, no Ocidente se vive os sistemas democráticos, mesmo que eles sejam falsos em alguns lugares, mas não é essa a questão, né? Nós não estamos falando de política. Mas a questão é que para nós é mais difícil de assimilar. É por isso que se tem tanto desvio de princípio de honra e de autoridade. Porque nós vivemos sistemas que são muito diferentes do sistema de reino. Né? Eu não estou dizendo, gente, que o sistema do reino de Deus é o sistema desses reinos que existiam e alguns que existem, tá? Porque o sistema de Deus é perfeito, né? Quem dera, né, os sistemas na Terra funcionassem tão bem quanto funciona o de Deus. Mas é importante a gente entender esse princípio, que o que Deus tem não é um país, não é uma democracia. O que Deus tem é um reino, né? Então somos súditos, somos servos de um rei que tem um reino, né? Então por isso nós temos que obedecer à autoridade, nós temos que obedecer a uma hierarquia, que é uma cadeia de autoridade constituída por Deus. E aí é que está a beleza do trabalho de Deus, é que independente da forma com que cada país trabalha o seu sistema de governo, o governo de Deus ele é absoluto, ele é completamente absoluto, porque Deus trabalhou no Egito, Deus trabalhou na Babilônia, Deus trabalhou em Israel, como ele trabalha no Brasil, como ele trabalha nos Estados Unidos, no Japão, na China e em qualquer outro lugar. Vamos dizer assim, tanto faz o sistema político ou governamental que cada país adote. Deus tem o sistema dele e ele sabe trabalhar sobre qualquer outro sistema, assim como ele soube trabalhar com outras autoridades em todos os tempos da humanidade. Deus sempre soube trabalhar com todas as autoridades que ele mesmo constituiu. E aí vem essa questão, ele constituiu, né? Então, frisemos aí uma frase, né? Toda autoridade legítima vem de Deus. Toda autoridade legítima vem de Deus. Então, se toda autoridade legítima vem de Deus, quando nós nos opomos à autoridade, né, a autoridade delegada por Deus, quando nós nos opomos à autoridade
delegada por Deus, nós estamos nos opondo a Deus. Porque foi Ele que constituiu. E Ele disse, honre a autoridade, porque honrando a autoridade você está me honrando. E aqui quando eu falo autoridade agora, eu estou falando de qualquer tipo de autoridade, tá? Agora eu não estou falando mais de uma autoridade específica, tá? Civil, social, familiar, eclesiástica. Estou falando de uma forma geral, tá? Toda a autoridade que Deus instituiu sobre a sua vida, ela precisa ser honrada por cada um de nós. Porque quando nós a honramos, nós estamos honrando a Deus. E quando nós nos opomos às autoridades instituídas por Deus, nós estamos nos opondo ao próprio Deus, porque nós não estamos desobedecendo à autoridade, nós estamos desobedecendo a Deus, tá? É claro que, como Paulo mesmo disse, antes obedecer a Deus, né? Em primeiro lugar, obedecer a Deus. Então, vamos pegar aqui os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que não são Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, né? Vamos pegar aqui os 3 amigos de Daniel. Eles eram 3 homens que honravam totalmente o rei Nabucodonosor. Eles honravam o rei Nabucodonosor. Mas quando foi ordenado que se prostrassem diante da estátua de ouro, eles não obedeceram. Mas isso não foi numa atitude de desonra ao rei Nabucodonosor. Isso foi numa atitude de honra a Deus. Eles não ficaram de pé só para mostrar que eles eram os caras, só para mostrar que eles eram crentes, só para mostrar que nós não aceitamos sua autoridade. Porque eles sempre honraram Nabucodonosor. Sempre honraram. E não deixaram de honrar nesse momento. Porque olha só, quando eles foram chamados por Nabucodonosor, foram lá falar para Nabucodonosor, tem três hebreus ali que não se prostraram, chama eles. Quando Nabucodonosor chamou eles, Nabucodonosor conhecia eles. Ele conhecia os 3. E conversou com os 3, falou assim, rapaz, por que vocês fizeram isso? Vamos fazer o seguinte, vai tocar de novo, né? Vai tocar de novo as trombetas, aí vocês se prostram e tá tudo certo. Quer dizer, Nabucodonosor, ele sabia que ele tinha o apreço dos 3. Ele sabia que os 3 o honravam como rei. Tanto é que ele quis resolver a situação. Então, vai tocar de novo, aí você se prostra aí, fica tudo certo. Aí eles falaram, rei, olha só, a honra, porque eles continuaram honrando o rei. Eles continuaram tratando o rei com respeito, com valor. Rei, nós não podemos fazer isso. Se nós fizermos isso, nós estaremos desonrando o nosso Deus. Então não é uma atitude de desonrar ao rei, é uma atitude de não desonrar ao nosso Deus. Nós não podemos desonrar nosso Deus. O Senhor é uma autoridade sobre as nossas vidas, mas Deus é maior. Então, sobre isso, a gente não pode desobedecer a Deus. Nós honramos o rei, mas nós não podemos desonrar ao nosso Deus. Então, ali havia um conflito de autoridade, né? E aí, quando há um conflito de autoridade, óbvio, a gente sempre vai obedecer a Deus, a gente sempre vai honrar a Deus em primeiro lugar. Mas isso não significa que a gente desonre as autoridades para honrar a Deus. A gente continua honrando as autoridades, mas sem deixar de honrar a Deus. Honramos a Deus sempre em primeiro lugar. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Vou repetir. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito.
Ou seja, antes de qualquer coisa, ore pelas autoridades. Ore pelas autoridades instituídas e delegadas por Deus. Ore por elas antes de qualquer coisa, né? E não apenas orações, olha só o que ele fala: súplicas, orações, intercessões e ações de graça, né? Ou seja, é dedicação, né, às autoridades. Nunca se viu em todos os tempos desrespeito total com relação à autoridade, em todos os níveis, gente. Não estou aqui citando uma autoridade específica. Estou falando de todos os níveis e divisões que a gente está falando hoje, tá? Todos. Nunca se viu tanto desrespeito e falta de honra às autoridades instituídas, sejam elas civis, sejam elas sociais, sejam elas familiares, sejam elas eclesiásticas. Nunca existiu tanta falta de respeito e tanta falta de honra com relação às autoridades. E por isso também existe tanta falta de bênção, falta de recompensa, né? Falta de prosperidade. O mundo, de uma forma geral, está vivendo uma falta de prosperidade em todas as áreas da vida, né? E nós vemos no mundo todo uma total falta desse princípio de honra que nós estamos vendo. Na vida, existem dois tipos de perseguição. O primeiro tipo é uma consequência dos nossos atos. Eu faço uma coisa errada e sou perseguido por causa disso, certo? Esse é o primeiro. Qual que é o segundo tipo de perseguição, né? Qual que é o segundo tipo de perseguição? O segundo tipo de perseguição é por conta da justiça e do amor. Então, se um tipo de perseguição é por consequência dos nossos atos, ou seja, a gente faz alguma coisa e por consequência nós somos perseguidos. O outro tipo de perseguição é por justiça e amor. Ou seja, se você fizer coisa errada, você vai ser perseguido. Se você fizer coisa certa, você vai ser perseguido. Ei! Parabéns! Bem resumido, tá? Dois tipos de perseguição. Um tipo de perseguição é por fazer coisa errada, consequência. O outro tipo de perseguição é por fazer coisa certa, que é a perseguição por justiça e por amor. Ou seja, você faz uma coisa certa e vai ser perseguido por isso, tá? Então, o que fazer? Se de um jeito eu vou ser perseguido e do outro jeito eu vou ser perseguido, o que fazer? Então eu te respondo: é melhor ser perseguido por honrar. É melhor ser perseguido por obedecer. Então, se é para sermos perseguidos, então que sejamos perseguidos por causa da justiça e do amor. Amém? Que sejamos perseguidos por causa da justiça e do amor. Vou ler um versículo em que Pedro, ele coloca essas duas questões no mesmo texto, inacreditável. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21. Olha só isso aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21, diz assim: Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência. Isto é agradável a Deus, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, olha só, a primeira parte do versículo 20, Pedro está falando da perseguição por causa justa. O que é perseguição por causa justa? Fez uma coisa errada e está pagando por isso. Então, o que Pedro fala? Vou repetir. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Então, ele está dizendo assim, que glória que tem você fazer uma coisa errada, você pecar, você fazer alguma coisa errada e ser castigado por isso, mesmo que você suporte isso com paciência. Que glória que tem? Não tem glória nenhuma. Você simplesmente está pagando pelo que você fez. Você está sofrendo uma consequência pelo que você fez. Não tem glória nenhuma nisso.
Então é aquela primeira parte que eu falei, é a perseguição por uma consequência dos nossos atos. E a segunda parte do versículo 20 e o 21, ele vai falar a respeito da perseguição por justiça e amor. Que ele diz assim: se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos. Olha só, então, quem pratica o mal é perseguido. O perseguido aqui, no caso, ele usou o termo afligido, né? Se você pratica o mal, você é afligido, você é perseguido. Mas se você pratica o bem, você também igualmente é afligido. Ó, se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Então, assim, se é para ser perseguido, se é para ser afligido, que seja por ter feito o bem. Que seja por ter feito a coisa certa. Porque Deus vai se agradar disso. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É melhor ser perseguido por estar agradando a Deus do que ser perseguido por ter desagradado a Deus. A diferença é que desagradando a Deus não tem recompensa nenhuma, só tem consequência. Agradando a Deus tem recompensa, mesmo que há perseguição, mesmo que há aflição, mesmo que sejamos afligidos. Há recompensa por parte do Senhor. Por quê? Porque estamos agradando o Senhor. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ou seja, Jesus já fez isso, gente. O que Deus está mandando a gente fazer, Jesus já fez. Ele honrou as autoridades e foi perseguido por causa disso. Aliás, Jesus foi punido mesmo tendo feito tudo certo. Jesus foi punido, foi perseguido, foi punido, foi afligido, mesmo tendo feito tudo certo. Então o que Pedro está dizendo é, ele fez tudo certo e foi afligido e foi perseguido. Então ele já deu exemplo. Ele já ensinou. Façam tudo certo, mesmo que vocês sejam perseguidos e afligidos. Afinal de contas, Jesus já fez isso primeiro. Ele já deu o exemplo. Ele já ensinou o que nós temos que fazer. Então, quando nós somos maltratados e continuamos a ser bons, vamos colocar aqui agora, eu vou citar alguns exemplos. Quando somos maltratados e continuamos sendo bons, vamos colocar aqui alguns exemplos. Bons funcionários, bons alunos, bons cidadãos, bons membros da igreja, então nós estamos em honra. E não apenas em honra, mas nós também estamos em honra no seu aspecto mais elevado. Estamos em honra no seu aspecto mais elevado. Que nós podemos honrar mesmo sem sermos maltratados. Agora, quando nós continuamos honrando, mesmo quando somos maltratados, então nós estamos alcançando o aspecto máximo de honra. Nós estamos agradando a Deus no seu aspecto mais alto, no seu nível mais alto. Mesmo que as autoridades sejam ímpias. Como eu citei para vocês e vou citar novamente, Faraó. Faraó era uma autoridade ímpia, mas foi usado por Deus. Os textos da Bíblia declaram isso, que Deus usou Faraó, mesmo Faraó sendo ímpio. Era uma autoridade e Deus usou Faraó. Nabucodonosor era uma autoridade ímpia, mas Deus usou ele da mesma forma. Deus usou ele. Então, nós poderíamos questionar, José poderia ter questionado, Senhor, Faraó é uma autoridade instituída por ti? Hoje nós que conhecemos a Bíblia, nós podemos confirmar isso, porque tudo tinha o propósito de Deus, mas porque a gente já conhece toda a história de José e de tudo que aconteceu lá. Mas José vivendo lá, ele não sabia o que ia acontecer. E ele poderia ter questionado, Senhor, Faraó, uma autoridade instituída por ti, delegada por ti? Sim, ele era. Talvez José não pudesse ter visto isso no começo, mas depois ele viu, ele entendeu que mesmo Faraó não sendo um homem de fé, mesmo Faraó sendo um homem ímpio, ele tinha sido constituído por Deus e estava sendo usado por Deus, mesmo sem Faraó saber, mesmo sem Faraó perceber. Nabucodonosor, mesma coisa. Dário, que veio depois de Nabucodonosor, mesma coisa. Saul, rei de Israel, mas aí você vai falar, mas Saul era homem de Deus, né? Quando Deus o colocou como rei, sim, mas todos nós sabemos que Saul caiu, que Saul se desviou de Deus.
se desviou da palavra de Deus, se desviou dos caminhos de Deus. Mas ele foi colocado por Deus, e Deus tinha um propósito para tudo. Quando Deus ungiu Davi rei, quando Deus ungiu Davi rei, Saul já não era mais querido por Deus. Deus já tinha se arrependido de ter ungido Saul, né? Ele já tinha se desagradado de Saul quando ungiu Davi, né? E mesmo assim, Saul continuou sendo rei até que ele mesmo deu fim na vida dele. Até que Saul mesmo deu fim na vida dele. Davi teve inúmeras chances de acabar com Saul. E olha que interessante. Quando Saul conheceu Davi, Davi era útil para Saul. E por conta disso, Saul tratava Davi muito bem. Por quê? Porque Davi era útil para Saul. Quando, na visão de Saul, Davi deixou de ser útil para ele, Saul parou de tratar Davi bem. E pelo contrário, começou a perseguir Davi. E começou a perseguir Davi para tentar matar Davi. Davi, ele ficou afastado da sua família, afastado dos seus amigos, afastado da sua casa, da sua terra, por 14 anos. Dos 16 anos aos 30 anos, Davi ficou fugindo por 14 anos, porque Saul tentava matar Davi, porque Saul tentava pegar Davi. Olha lá, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, diz assim, 1 Samuel 15, 11. Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Olha que coisa interessante, né? Samuel não fez nada contra. Samuel, que era o profeta do povo, autoridade. Ele não fez nada contra Saul. Ele foi orar. Ele foi orar. Gente, o segredo é honrar e orar. A gente já viu, honrar e orar. E Davi, mesma coisa. Davi, mesma coisa. Saul tratou, como eu disse, Saul tratou bem Davi enquanto ele era útil. Quando deixou de ser útil, começou a perseguir. E nisso Davi foi privado da sua vida por 14 anos, dos 16 aos 30 anos. E nesses intervalos, Davi teve várias oportunidades de matar Saul, de acabar com Saul. Ele já era ungido rei, era só ele matar Saul e assumir o reino. Só que Davi entendia o conceito de honra e autoridade. Por mais que Davi tinha sido ungido rei, Saul continuava sendo rei. Porque Saul não saiu, ele não largou o cargo e estava vivo. Então Davi continuou honrando. E aliás, uma das vezes que disseram para Davi, Davi dá um fim em Saul e assume o reino. Você já foi ungido. Dá um fim em Saul e assume o reino. Davi disse assim, nunca, jamais vou tocar no ungido do Senhor. Mesmo, olha que coisa interessante, como Davi entendeu bem esse conceito. Mesmo Saul tendo se desviado, tendo parado de seguir a Deus, Davi sabia que Saul havia sido ungido por Deus. E ele não iria fazer mal nenhum contra Saul. E deu o fim que deu, gente. Olha que coisa incrível. O único homem na Bíblia que foi chamado homem segundo o coração de Deus foi Davi. Foi Davi. Davi honrou a Deus e honrou a Saul até o último dia de Saul. Saul, por desonrar a Deus, acabou tirando a sua própria vida. Saul se matou, né? Ele se suicidou. Ele se perdeu tanto que ele chegou nesse limite de tirar a sua própria vida. E Davi, ou seja, vamos colocar aqui aquilo que a gente está falando, né, a mensagem inteira. Saul colheu da consequência. E Davi colheu da recompensa. Saul colheu da consequência e Davi colheu da recompensa. A recompensa da honra. A recompensa da honra. E para a gente finalizar, para a gente encerrar por hoje, 1 Pedro, capítulo 2,
versículo 18, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, diz assim: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mau. Servos, sejam bons ao seu Senhor, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mau. Exatamente o que Davi fez, exatamente o que Jesus fez, exatamente o que homens e mulheres da palavra, da Bíblia, nos ensinaram. A honra é um princípio que traz recompensas para as nossas vidas. Honrem as suas, né? Honremos, né, as nossas autoridades. Sejam elas civis, sejam elas sociais, sejam elas eclesiásticas, sejam elas familiares, que nós possamos honrar as autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas. Por quê? Porque isso, em primeiro lugar, é honrar a Deus. Em primeiro lugar, por isso. Honrando as autoridades, nós honramos a Deus. Segundo, porque honrando a Deus, Ele nos honra e nos recompensa. Deus abençoe a todos e todas em